Começar a gravação, porque teve gente que falou sobre não poder estar presente ou coisa parecida. Estão vendo aqui? Sim. Vamos lá. Não gosto muito disso, né? Mas é o que tem para hoje. A gente começou falando sobre processo, né? A questão de gestão de processos de negócio. E aí a gente começa dentro dessa modelagem de processo, dentro desses mapeamento. E dentro de um contexto geral, tudo que a gente tem, desde das pirâmides, desde das muralhas, né, da China, na verdade, são organizações que a gente vê para um desenvolvimento estratégico. E aí, quando a gente fala dentro de uma gestão de processos de negócio, num contexto de TI, eu cito que nós temos aí, vocês vivem isso, não importa a área que você vive, você tem aí, você acaba criando a sua estratégia de planejamento. Você cria a sua estratégia de divisão de tarefas, você cria a sua estratégia em alguns momentos de produtividade. E por que eu digo em alguns momentos? Alguém pode falar para mim? Alguém pode citar alguma coisa aí para Repete a mim? pergunta, por favor. Eu estou falando o seguinte: por que eu digo que quando você, em termos de um planejamento estratégico, dentro de todo um processo, uma gestão de processo de um negócio dentro da área de TI, desde seja ele na área de redes, seja ele de infra, né? Na área de desenvolvimento, a gente tem lá um planejamento de divisão de tarefas. Isso é fato, porque você não vai, na verdade, você não vai criar uma equipe, montar uma equipe onde 3 trabalham muito e 2 não fazem quase nada. E aí, o que você faz? Você tem essa divisão de tarefas, independente de qual área que você está. Mas, quando eu digo que nem sempre você faz um planejamento, você pode fazer um planejamento, uma estratégia de planejamento de produtividade. Por que eu falo isso? Não pode usar uma estratégia de Não é que não produtividade? pode. Você está vendo aqui, grifado aqui? Aham. Eu estou dizendo o seguinte: os autores, na maioria das vezes, eles falam o seguinte, que sem um planejamento, dentro de um planejamento de uma gestão de processo, sem um planejamento de produtividade, não é possível, muitas das vezes, você ter um sucesso dentro do produto final. E aí eu te digo o seguinte: por que nem sempre você consegue fazer um planejamento de produtividade dentro da sua equipe, dentro da sua empresa? No seu caso, Eduardo, você tem esse planejamento de produtividade na sua empresa, na sua equipe? Existe esse controle em relação a isso? A produtividade É. existe por causa da... Porque como é separado os setores, né? Existe porque tem lá as tarefas lá. E aí dá para tirar o relatório do tempo que foi feito e tal. Então, E aí você dá para fez. planejar mais ou menos, tipo assim, ele vai fazer
Nós estamos em julho. Vai fazer 7, 8, 9, 10 meses que eu tô nesse mesmo time, né? Nessa mesma squad. E aí já dá para saber exatamente qual ponto que eu faço rápido, qual ponto que eu faço devagar, entendeu? Então vocês têm um cronograma de tarefas, não importa a ferramenta que se utiliza, onde vocês fazem a divisão de tarefas e determina, né, uma previsão de tempo. Muito bem. Então, vamos colocar aí 3 meses numa tarefa. Mas eu vou perguntar o José. José, onde você estava trabalhando, você conseguia fazer um planejamento de produtividade? Divisão de tarefas você fazia, mas de produtividade por funcionário da equipe, A gente colaborador, perdão. tentava, né? A gente tentava, mas nem sempre conseguia. Então, e aí é óbvio que acontecia lá, muitas das vezes, a sua equipe era você, Alessandra e Vinícius. A Alessandra tinha uma demanda para ser feita, mas a Alessandra, às vezes, não dava conta. E é óbvio que você vai colocar o Vinícius, que já terminou a tarefa dele, para poder fazer junto com a Alessandra. Porque se você está falando numa construção nova, num prédio novo, que você tem um prazo de 15 dias para entregar não sei quantos laboratórios, mas em estrutura administrativa, você não vai conseguir fazer esse controle de produtividade na entrega. Você sabe, de maneira direta, quem conseguiu terminar a sua tarefa no prazo ou antes do prazo. Fato. Mas fazer um controle para que isso agregue valor, não. Nem sempre a gente consegue fazer isso numa equipe. Principalmente por questões de autonomia e ainda mais se essa questão da produtividade ela não agrega valores motivacionais para o colaborador. Porque existem algumas empresas que eles fazem o seguinte: tem a divisão de tarefa, você tem um tempo para você terminar a sua tarefa, pelo cronograma. E quando você termina com qualidade e um tempo menor, você tem aí, você ganha bônus. Um curso, 1 hora de banco de hora. Aqui ganha bônus também. Outra tarefa. Geralmente é assim. Então, um bônus, algumas coisas assim. E aí você acaba motivando o seu colaborador. Mas e esse cara fica em evidência. Né? Ele fica em evidência de que maneira? A gente possui aí uma promoção ou algo, sei lá, a mais para essa pessoa. Mas nem sempre é assim. Então, todos nós aqui presentes, temos a experiência que, na teoria, fazer o controle da produtividade para que isso possa agregar valor num contexto, num todo, onde eu vou verificar onde cada um da minha equipe está produzindo bem, com qualidade, isso pode estar agregando muito valor também para esse colaborador, é lindo. O que a gente sabe que acontece de imediato é um bom planejamento, divisão de tarefas, onde essas tarefas elas têm tempo para ser cumpridas e tem que ser feita com qualidade. Ponto. E é sua obrigação em fazer isso. Eu recebi agora como diz Eduardo, né, lá numa das empresas que eu trabalho, eu fui promovida. Bingo! A Alessandra foi promovida.
me jogaram num projeto que eu tenho apenas 20 horas para coordenar 8 projetos diferentes. 20 horas não, 200 horas. 8 projetos diferentes. E a equipe não é qualificada. E eu simplesmente, de imediato, me recusei, mesmo tendo boleto para pagar. E o que aconteceu? Eles me explicaram, o diretor-geral da Feijão Gonçalo me explicou qual é a estratégia de planejamento dele. E eu olhei para ele e falei assim, resumindo, meu direito é de não ter direito. Então, e ele sabe que eu estou com a faca no pescoço, estou apavorada, porque é um desafio surreal. E aí, essa fase aqui, também eu acho muito bacana a liderança. Nós já sabemos que nem todo mundo tem perfil para liderança e tal, mas também temos experiência que fazer uma gestão de um processo de negócio é lindo e você é o líder da equipe. Mas eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você tem autonomia nata para você liderar? Você tinha, José? Nem sempre, né? Não, para liderar sim, mas total autonomia às vezes não, né? E até Às vezes, onde você tinha às, autonomia para liderar? às vezes você, sei lá, você define que é para sua equipe o ideal, ou o melhor, até pensando em normas técnicas, é fazer X coisa, mas aí vem um superior de você que não entende porra nenhuma, manda tu fazer Y, porque Y ele julga ser melhor. Então você não tem total liderança, né? Tem mais ou menos. Sim, exatamente isso. E uma outra situação. A liderança, ela não vem apenas num contexto das tarefas. Nós estamos desenvolvendo algo, mas eu tenho a Alessandra na equipe que ela não está agregando valores. Qual é a minha autonomia como líder para eu retirar a Alessandra da equipe? Porque eu poderia qualificá-la, mas eu não tenho essa autonomia, porque isso gera custo. E desligá-la para botar uma pessoa qualificada. Então, assim, é lindo quando a gente fala na teoria muita coisa. Exemplo disso foi quando foi dito aí pelo Eduardo, que até a Luzia falou, o mal necessário. O mal necessário é viável lá na equipe. Mas, em algum momento, teve que se mudar alguma coisa, como, oi, Eduardo, você não faz mais determinada coisa, porque a demanda não é sua. O cara sentiu. Então, teve um planejamento diferenciado ali. E aí, nesse contexto, o produto final. Eu lembro que o José citou que ele fez uma estratégia, ele usou uma estratégia diferenciada quando teve lá a obra do Campus 2, que, se eu não me engano, vocês trabalharam sábado e domingo. Foi isso, José? É isso aí, sábado e domingo. E necessariamente, não interessa, isso não cabe a gente, mas necessariamente não ganharam hora extra, necessariamente não ganharam almoço e se viraram. Mas fizeram isso, mesmo que tivesse ganho hora extra.
fizeram, na verdade, porque queriam cumprir com a sua tarefa no prazo adequado. Mesmo as pessoas, às vezes, falando, né? Como a gente fala, que a gente faz para uma determinada empresa, e às vezes ainda sempre falam que a gente nunca termina, nunca faz o necessário, né? Mas, independente disso, a gente, nenhum projeto, seja ele qual for, ele não vai seguir um fluxo se não tiver uma boa liderança, uma boa equipe, e gerando isso num contexto da qualidade do produto final. Ponto. Só um minuto. Aí, quando a gente fala em produtividade, dentro do contexto de gestão de processos de negócio, a gente fala em relação a custo e lucro. Vocês que estão trabalhando com cada um na sua área, vocês têm serviços e produtos que vocês estão ofertando. Dentro desse produto e serviço que vocês estão ofertando para o mercado, para o seu cliente, isso tem um custo para a empresa. Dentro da equipe, cada um de vocês tem um valor. E esse valor, ele ainda ele deve ser calculado por hora trabalhada. Luzia, não sei se está aí, mas ela ia ser bem bacana, porque acho que ela tem bem conhecimento, acredito, em cima disso. E aí eu tenho aí um custo de vocês. Quando vocês fizerem em algum momento um projeto para mim, acadêmico, que vocês botaram lá qual é o valor daquele projeto e o valor de vocês, baseado em quê eu vejo esse custo? E qual é a margem? Como que eu vejo essa margem de lucro? O que eu faço para diminuir o meu custo e aumentar a minha margem de lucro? José, dentro da parte de infra, hoje, uma empresa é viável ela manter, vamos botar aí, 100 a 150 máquinas locadas, ou ela adquirir as 150 máquinas? Você quer o racional ou o emocional? Ou o menor custo é sempre comprar, ponto. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O menor custo é sempre comprar. Por quê? Porque é simples. Se o cara aluga, ele vai alugar e vai ter lucro, pô. Ponto. Mas, geralmente, as empresas alugam por questão de descarte, questão de investimento, não querem investir, não querem pagar, fazer o aporte inicial, e o cara prefere alugar. Então, eu vou seguir o seguinte. Se eu tenho de 100 a 150 máquinas compradas, eu tenho que ter uma equipe, vamos botar hoje, 150 máquinas. Você tinha 3 pessoas na sua equipe, não eram 3 com você? Com você e mais 2, sendo própria, máquinas que você sabe que gato e cachorro usa. Vocês dariam conta da manutenção dessas 150 máquinas, só vocês 3? Com toda a No demanda primeiro que ano, você já sim. tinha? Hã? No primeiro ano, sim. Depois, não.
E o que Também acontece? depende da qualidade das máquinas, né? Não, mas qualquer máquina praticamente, Eu ia Rubens. falar isso. Nenhuma máquina é feita para durar. Sim, máquina, quando eu falo, Alguém está corporativa, falando no né? chat, gente? Eu não estou vendo. Ah, não. Corporativa. Não Sim, estou mas falando de máquina que você monte, né? Uma máquina comprada. Mas- Qualquer fabricante que seja, ele vai te dar pelo menos um ano de garantia. Então, um ano de garantia, você está respaldado que você não vai ter muita, teoricamente, muita manutenção. Então, nesse não, um ano então, mas gera correção. eu digo assim, vai lá, vamos botar um positivo da vida. Um ano, beleza, vai dar ruim. Agora, se você bota a marca melhor, um Adel da vida, aí uns 3 anos aí tu tá tranquilo, cara. Mas É aí que difícil. está, Vinícius, o problema é que as Positivo não é máquinas... parâmetro não, né? Mas, Vinícius, o problema é que as máquinas que a gente está falando não são aquelas máquinas que ficam na mesa de um colaborador que, a princípio, só aquele colaborador usa. Fica lá no RH que só uma ou duas pessoas utilizam. Nós estamos falando de máquina que nós temos aí não sei quantas pessoas que utilizam ela diariamente. Entendi. E outra Porque coisa, Vinícius, que a gente nem está levando em consideração. Por que você conta um ano, cara? Porque você pode ter, por exemplo, uma empresa que de 24 horas por dia. Então, o desgaste de uma máquina de 24 horas por dia é independente. Sim, independente do fabricante, você pode contar com uma máquina, é um ano, ponto. Eu já tive máquina, eu já tive, na verdade, empresa que Aí contrato com tudo a Dell. depende do minimundo, né? Depende do Isso aí, minimundo. mas assim, você pode contar com equipe pequena, é um ano. E aí o ideal seria o quê? Geralmente a galera faz a conta de 36 meses, independente se a máquina é alugada ou própria. 36 meses troca o parque, entendeu? 48 já é arriscado e, teoricamente, 36 meses não dá problema. Um componente de qualidade não dá problema. Mesmo assim, ainda vai ter alguma ali que vai parar pelo meio do caminho, mas quando você compra, você atrela uma garantia a um fabricante teoricamente sério, uma Dell, Lenovo, HP, alguma coisa do tipo, você atrela uma garantia estendida de mais 2 anos. Então, qualquer problema você consegue acionar a garantia. E depois desse prazo, não. Nem o fabricante, nem a Dell faz garantia acima disso. A Dell só vai fazer de servidor. Aí você consegue fazer, acho que na época, um tempo atrás, era 5 ou 6 anos. entendeu? Entendeu, Vinícius? E a máquina própria, depois de bota aí 2, 3 anos que tem que trocar de peça, o descarte daquela peça ruim. Foi o que o José falou, o descarte é bem complexo. E aí, o que é... Depende muito, sim, cenário a cenário, né, cara? Por exemplo, já trabalhei em empresa que assim, já valia a pena alugar, digamos assim, só que a empresa não queria, fazia leasing. Que no final você devolvia, na época era leasing com a Dell, no final tu devolvia a máquina e eles meio que compravam. A Dell comprava a máquina por um valorzinho ali baixo, mas valia mais a pena do que tu comprar a máquina, porque o cara ia ter que dar um aporte, tipo assim, o cara ia ter que, sei lá, a máquina custa R$ 1.000, que não é máquina. Hoje em dia, qualquer máquina decente e corporativa é acima de 3. Então, o cara pagaria, vamos supor, 3.600. O cara pagaria, sei lá, em um ano ele teria que pagar 3.600 no ano. Ele diluía isso em 3 anos, pagava R$ 100 por mês para a Dell. No final, ele vendia a máquina, sei lá, por R$ 20, por, sei lá, R$ 200, 300, abatia no próximo contrato dele e a máquina não era dele, então ele não se responsabilizava pelo descarte. E ainda recebia um bônus quando ele comprava de novo. Assim, em vez, sei lá, se a máquina subisse ou ele conseguia fazer um upgrade com esse bônus, aí depende da negociação. Mas a maioria da galera hoje em dia quer alugar, cara. Quer E alugar aí, porque ainda consegue devolver no meio do contrato, você consegue fazer o upgrade com mais facilidade, tem várias coisas ali no aluguel, né? Depende. então, o que acontece? Quando se fala em alugar ou, desculpa, comprar, a gente tem que pensar exatamente, muito bem calculado. Como a gente sabe que a área de TI ela é cara, né? Então, assim, a parte de infra ele é caro. E ninguém quer uma máquina lerda. E todo mundo reclama de tudo. E o problema é de quem dá manutenção naquilo ali. É simples assim. Pô, o cara não faz nada, nem melhora a minha máquina. Então, a proposta de diminuir esse custo dentro de um projeto
Na verdade, é pensando em aumentar a minha margem de lucro. Agora, dentro de um projeto de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento, ele tem aí um custo X. Qual vai ser a minha margem de lucro? Como é que eu posso calcular isso, Eduardo? No seu caso, do que vocês fazem, hoje, eu posso afirmar, isso é uma pergunta, tá, Eduardo? Eu posso afirmar que a sua empresa aumentou significativamente. Ela fica no Rio, ficava no Rio? Não, minha empresa não fica no Rio, não. Ela fica Minha onde? empresa, 90% é nuvem. E os outros Não. 10% é São Paulo. Tá, então, vou botar São Paulo. Eu pensei que ela ficava, que ela era alocada no Rio. Vamos botar em São Paulo. Hoje, ela, com essa proposta do remoto, eu posso afirmar que ela aumentou a margem de lucro dela nos projetos? Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, houve aí... Olha só, a minha empresa é uma coligada né, uma joint venture da Accenture com a Microsoft, né? Então, a gente é praticamente Accenture. E quando chegou a pandemia, ela se desfez de todos os escritórios e ela usa parte dos escritórios da Accenture. Ou seja, além dela não ter mais o custo de ter escritório, quando precisa usar, ela não paga, porque ela usa da Accenture. Para fazer evento, para fazer reunião, para fazer... Em São Paulo tem uma galera que está trabalhando híbrido, né? Parte presencial, parte online, e os híbridos vão lá no escritório da Accenture, em São Paulo. Então, e automaticamente, pensando nessa proposta, não só a sua, como N empresas, automaticamente aumentou muito a sua margem de lucro. No Rio, por exemplo, eu tenho pessoas que a empresa cedeu equipamentos, inclusive cadeira, mesa para quem não tinha, assinou-se, né, um documento um termo lá de responsabilidade e trabalhando remotamente. Mesmo ela dando uma... Como se fala? Um auxílio internet, auxílio sei lá das quantas, mesmo assim, ela desfez de... Tem uma empresa que desfez de 15 salas na Rio Branco. Simples assim. Em termos de aluguel, infraestrutura geral, foi um ganho surreal. Porém, o valor do produto para o cliente, necessariamente, ele não foi barganhado. Então, eu aumentei minha margem de lucro. Não é porque eu tenho um custo menor com a minha equipe que eu tenho que cobrar um valor menor do meu produto. Porque o meu produto ele vai continuar com qualidade, a minha equipe continua CLT, ou vou botar CLT porque custa mais, né? CLT, e automaticamente eu vou ter mas eu tenho aí um ganho em cima todo esse processo de infra. Então, quando a gente... Mas a qualidade continua. E eu ainda consigo dar uns bônus para
para os meus funcionários. Sei lá, quem termina cursos, algumas qualificações para eles, né? Porque eu já tenho um gasto menor e eu passo, quanto menos rotatividade eu tenho na minha equipe, mais fidelidade eu tenho do meu colaborador. Então, eu consigo conhecer melhor a minha equipe. E isso é soma de dúvida, você tem um desgaste menor, né? Dentro desse processo. E dessa forma, você acaba tendo todo um processo onde você, em cima do mercado, o tal do FOFA, eu consigo visualizar, quando eu tenho a fidelidade da minha equipe, eu tenho fortalezas e oportunidades dentro dela própria, eu faço a minha ameaça virar uma fortaleza, e isso eu começo a ver oportunidade em cima da minha concorrência, porque eu não tenho essa rotatividade. Porque uma equipe, o José tinha comentado uma vez dele, alguém lá, não vamos citar nomes, queria que uma pessoa entrasse na equipe dele, mas me parece que a pessoa não sabia nada, não tinha qualificação. Provavelmente essa pessoa ia manter uma rotatividade, porque ela não ia se adaptar, ela não ia ficar. E isso é ruim. Isso é ruim para ele manter isso. Dentro desse planejamento, dentro desses processos que a gente trata, dessas gestões dos projetos que a gente trabalha, a gente tem que entender que a realização não me interessa, a regra é clara, não me interessa se você está no engarrafamento, se você está doente, se você isso, se você aquilo. Temos aqui 5 pessoas. São 5 pessoas da equipe. Uma das pessoas, sei lá, ficou doente. Teve que ficar 14 dias afastado. Não vai para o INSS. Se não vai para o INSS, necessariamente eu não vou botar substituto. Então, dessa forma, eu tenho menos uma pessoa. Eu vou pegar as tarefas dessa pessoa e vou distribuir. A qualidade não pode diminuir. E essa pessoa vai trabalhar por 2, ou essas pessoas vão trabalhar por 2, e necessariamente não vai aumentar o seu salário nesses 14 dias. Para que a gente possa deixar você, colaborador, à vontade, tem que ter, sim, uma parceria e tem que ser conversado. Eu tenho hoje uma equipe que estou com uma pessoa que tem que ficar 20 dias afastado. Faz 20 dias, dia 20... Eu não sei se é amanhã ou se é 29. Mas o correto é ficar 20 dias. Eu não sei se faz 14 dias amanhã ou 29. Esses 14 dias, tem gente que está tendo que se desdobrar. A pessoa vai voltar no 15º dia e fez um acordo interno de ficar 5 dias remoto para não entrar no INSS. Show! Só que o trabalho da pessoa é com infra. Vai fazer o quê? Só responder para o WhatsApp alguma coisa, porque não tem nada
que ele possa fazer de maneira remota, a empresa não permite isso, mas a equipe entrou-se num acordo que vai ter as coisas que tem que continuar, não tenha dúvida. Então, os processos, ter a teoria é muito bonito. Quando se fala em processos produtivos de um determinado produto, seja ele qual for, ele pode chegar a 10% do valor do produto final. A gente sabe que hoje, dentro da área de TI, uma produtividade, ele consegue variar essa porcentagem. Depende da equipe, depende do produto de TI que está sendo desenvolvido. Com isso, a gente tem todos os processos que vão dar apoio, que é o processo no contexto geral. O gerenciamento, ele é claro, né? A gestão da equipe, ela é clara dentro de um projeto onde faz as suas distribuições. O que Eduardo estava fazendo? O Manuelzinho lá passava a tarefa como concluída. Esse processo que ele passava, automaticamente, ele fazia o quê? Ele jogava o processo automático para Eduardo. Eduardo ia lá, tinha problema, e resolvia. Até que chegaram para o Eduardo e falaram, não, pera lá. Por algum motivo, ele falou, mas não me lembro mais. Não quero que você faça. Não, foi o que a falou. Cara, não foi você que fez essa tarefa. Se está com problema, devolve para quem fez. Então, mas por algum alçada. motivo, você sabia resolver e você já resolvia para o processo andar. Está travado por causa disso. Exatamente. Isso não te custava desgaste físico, mental, tempo. Pelo contrário, para você, naquele momento, valorizava para você, para o seu processo andar, para a sua tarefa andar. Mas falaram que não. Beleza. Vamos colocar num processo diferenciado. Mas é também porque na época que aconteceu isso, era uma época bem mais calma, né? E eu praticamente, por sprint de desenvolvimento, que são 2 semanas, eu tinha, sei lá, 3, 4 tarefas. Mas, por exemplo, essa semana eu já estou com 22 tarefas. Nem sonho fazer um negócio desse. Entendeu? Hoje mesmo aconteceu. Essa mesma pessoa jogou para o versionador o código e não fez os testes unitários. Aí fiz o merge, né, com o que estava fazendo. Quando botou lá para rodar, quebrou nos testes unitários do cara. Falei, olha só, minha parada tá pronta. Mandei mensagem para ele, ó, tá quebrando seus testes aí. Faz aí que eu vou pegar outra tarefa aqui. E ponto. Ficou por isso mesmo. Então, deixa eu só responder o Gustavo aqui, peraí. Isabela não informou. Bom, e aí, o que acontece? Automaticamente, a gente começa a ter, a ver que, às vezes, o que eu acho que adianta meu processo, minha vida, não é o ideal para aquela equipe, para aquela empresa, para aquele momento.
Então, automaticamente, a gente começa a visualizar sobre equipe. E é muito ruim quando você faz uma tarefa, tem uma atitude dessa do Eduardo, e isso vira um hábito. Isso é ruim. Vira um hábito do outro colega sempre passar a bola para frente para que alguém resolva. Isso é ruim. Assim, a gente tem aqui aquela ideia dos 10% do processo produtivo, 50% são os processos de apoio, 60% é o processo do final do produto, mas que necessariamente não faz sentido, né? Depende muito, assim, não é uma regra, depende do projeto, depende da equipe, depende da empresa, depende de uma série de situações. E aí, eu acabo tratando essas questões de lucro e de custo de uma forma muito individual. Muito individual. Porque, primeiro, eu lá sei se todos vocês recebem o valor de mercado. Qual é o custo de cada um de vocês na equipe? Então, eu não posso citar que é uma regra. E aí, a gente tem, dentro dos processos de negócio em geral, vocês, na verdade, dentro de uma gerência, né, um gerenciamento de projeto, você não pode deixar, em hipótese alguma, a possibilidade de avaliar sempre a qualidade da sua equipe. Quando eu falo qualidade da equipe, é sem medo mesmo. É sem medo de errar. É sem medo de ter as críticas. Até porque um bom líder, ele tem sim a necessidade, ele tem sim que ter, não vou dizer necessidade, mas a capacidade de obter essa avaliação. Não só ele não avaliando a equipe, como a equipe avaliando ele próprio. E dependendo do método de avaliação, estipula uma porcentagem de 0 a 10, de 0 a 100, sei lá como é que vocês vão fazer. A equipe tem que ser, sim, avaliada. Necessariamente não é para que você seja detonado, mas até para ver os pontos fracos. Será que a Alessandra ela está na tarefa correta do projeto? Será que a Alessandra está realmente na tarefa adequada? Ela está produzindo corretamente? Por que ela produz tão bem? Por que ela não está produzindo? Nós já falamos sobre isso em outras atividades em sala.
E aí, a gente não tem que trabalhar e tratar uma equipe como um negócio do amigo. Quando for dito para o Eduardo, o problema não é seu, devolve. Pô, caraca, o cara era meu amigaço. Necessariamente não. E a gente sabe quando a gente tem uma equipe montada de longas datas, às vezes acontece isso. Principalmente se ela for presencial. Principalmente. Eu senti Amigos, isso. negócios à parte. Exatamente. Eu senti essa diferença clara e nítida na pandemia. Porque na mesma empresa, eu fui colocada numa equipe remota em Uberlândia. Mas não conheço ninguém. Nunca tive contato com eles, muito mal por e-mail. E a gente não tinha aquela facilidade, aquele negocinho de vou usar o seu computador, pô, deixa o seu usuário aí, aquela coisinha básica. Era realmente cada um no seu computador, cada um no seu usuário, cada um no seu quadrado. Era clássico. Visto isso, não tinha aquele procedimento mais. E aí, no presencial, a gente tem o amiguinho. E aí volta aquela história do amiguinho. Pô, deixa eu acessar o sistema aí. Está logado com o usuário do Eduardo. E Eduardo vai deixar. Vou não, nunca deixei. E aí, o que acontece? Se não fala assim, lá, Eduardo, tira um relatório assim para mim. Eduardo nem sabe se o meu usuário, se eu tenho permissão para isso. Eduardo nem sabe se eu tenho permissão para isso. Mas Eduardo vai lá e tira o relatório que eu pedi. E eu acho tão surreal, porque quando eu falo com eles assim, galera, isso vai dar BO para vocês. Vocês têm que lembrar que a empresa mudou. Não é que são funcionários de 20, 16 anos. Tem uma lá que tem 32 anos. Eu falei, não é de quando vocês entraram na empresa, já mudou nesse tempo todo, agora é mais ainda. Pô, mas eu te conheço há tantos anos. E às vezes você mora 50 anos com uma pessoa e não conhece a pessoa. Resumindo, realmente fizeram algo lá, não vou citar o que é, que na hora que deu problema, na hora que foram puxar, estava no usuário de Mariazinha. Mas o cliente era de Joãozinho. O que a Mariazinha tem a ver com o cliente de Joãozinho? Nada. Mas estava no usuário. Alê, meu Deus, como assim? Eu falei assim, ué, mas eu estou avisando a vocês que é da BO. Estou avisando a vocês. Vocês estão achando que tudo é mar de rosa? E esse relatório não está saindo aqui, não. Está sendo lá em Uberlândia. Vocês estão achando que não? Vocês estão na era do pombo correio, né? Nem telegrama. Então, e a gente sabe que a liderança, a gente sabe que os processos são diferenciados, a gente sabe que as coisas acontecem de forma diferenciada, né? E com essa questão do remoto, ficou mais fácil você manter esse distanciamento de literalmente amizade. O Eduardo
é uma exceção ele falar aqui dentro de uma equipe, não, eu não deixo. Não sei se o Vinícius e o José trabalhando há 10 anos numa empresa, se eles teriam a mesma postura que o Eduardo. Não sei. E muitas das vezes, isso eu estou falando no presencial, você faz isso não é porque você está errado, é porque você realmente acha que não tem nada demais. Então, eu já trabalhei em empresa, quando eu cheguei, não tinha configuração nenhuma de repositório de código, versionador de código. Graças a Deus também eu nunca trabalhei com gente que fique fazendo isso. Mas quando a gente configurou, é cada um com o seu usuário. Na época que a gente configurou, e era presencial ainda. Na época que a gente configurou, a gente ainda falou: não, cada um com o seu usuário para a gente saber quem vai fazer merdinha, quem vai deixar casca de banana para o amiguinho quando sair de férias, quando ficar doente. Então, e aí, o que acontece? A gente começa a tratar isso de uma maneira totalmente diferenciada. Mas eu já trabalhei, desculpa te interromper de novo, mas eu já trabalhei com gente que, para burlar isso, acessava o repositório ou algum outro sistema externo, né? Vamos supor, estou desenvolvendo um sistema, faço manutenção do sistema, que acessa o outro sistema. Né? Hoje em dia não tem muito isso, mas antigamente tinha muito isso. E você passava login e senha. Aí a pessoa pegava o login e senha do sistema, logava para fazer merdinha. Para falar que foi o sistema que fez, não ele. Então, automaticamente, a gente começa a ter, aí a gente visualiza isso de uma forma clara. O Vinícius está novo numa empresa, certo, Vini? Certo, professora. Você, por acaso, você lá, você tem, trabalha, não sei o que você trabalha lá, mas você trabalha com essa questão de acesso a sistema, tem usuário senha, Lá tem, eu sou administrador de redes, lá tem, eu administro a parte de redes e ainda dou uma ajuda lá na parte do Proteus lá, que é da TOTUS. E aí, deixa eu te falar, você consegue ter, dentro desse processo, gerenciar, não sei se é você que faz isso, gerenciar essa questão dos acessos, onde cada um tem o seu e a vida continua, cada um no seu quadrado? Lá, a rede lá é cada um do seu setor. O outro setor não visualiza os arquivos, por exemplo, contas a pagar não visualiza os arquivos do faturamento. O faturamento não visualiza arquivos Sim, do sim. saque. Mas minha pergunta não foi essa. Vocês conseguem gerenciar exatamente o acesso dos usuários, ou seja, a Alessandra faz o que a Alessandra tem que fazer, Fabrício faz o que o Fabrício tem que fazer com o seu login e senha. Depende, a gerenciar até um certo ponto, né? Exatamente. Então, assim, aí a gente vem naquela questão de processos, onde eu vou ter o pessoal, né, da TI, e eu vou chamar de chefe de setor, tá? E os chefes de setores. Esses chefes de setores, eles vestem a camisa do pessoal de TI, onde realmente enfatizando para o seu colaborador da sua equipe, que é cada um no seu quadrado, porque não é porque eu trabalho no setor de financeiro junto com a Luzia, que eu tenho a mesma permissão que a Luzia no sistema. Difícil controlar isso.
Difícil manter isso. Isso é muito ruim. E o meu produto final, ele acaba, às vezes, não tendo uma qualidade. Isso eu estou falando no gerenciamento da rede, no gerenciamento do sistema. E mesmo eu falando no desenvolvimento de um sistema, um projeto de TI, onde eu estou desenvolvendo um sistema de grande porte para uma empresa, assim, assado, tipo o Santander da vida, né? Como ele citou aí algumas vezes. Então, isso tudo a gente começa a obter essas informações, esses processos. Ok? Gente, são 8h40 no meu. Deixa eu dar um minutinho para beber uma água, porque eu estou falando a rodos. Eu nem estou com garrafa aqui. Tá? Beleza. Valeu. Alessandro, já que vai dar uma parada aí, boa noite, Oi, Ney. pessoal. Eu cheguei quietinho. Botando para gravar. Foi aí? Foi. Bom, Tranquilo. aí nós temos aí. Antes de encerrar, lembra de eu falar novamente as nossas datas de aula, tá? Por que mapear os processos são importantes, né? Ou é importante? A gente já veio falando disso aqui. E o que é mapear um processo? Na verdade, a gente tem aí toda uma estratégia onde a gente trata e trabalha literalmente de uma forma que você divide tarefas, colaboradores, tempo. E que tudo isso tem que gerar algo com qualidade. Ponto. Isso não tenha dúvida. Automaticamente, a gente começa a obter dentro de um processo, dentro de uma gestão, de um gerenciamento, um contexto onde o meu projeto, da minha equipe, ele tem, dentro desse mapeamento, tem que ser identificado todo, como está aqui, ó, tem que identificar todo o processo de gerenciamento de forma bem clara, bem entendida, para que possa gerar um produto com satisfação ao cliente e, automaticamente, você ter o melhor desempenho dentro do negócio, dentro da empresa, da organização de cada um deles. E aí, aqui você tem alguns modelos, né? Um modelo de processo de negócio, onde você vai ter a parte do processo sendo moldado, você tem todo o processo de como está acontecendo, e aqui o projeto final, que é o projeto o qual você quer chegar nele, que é o objetivo que você tem. E vem eu de novo, o tal dos pontos fortes e pontos fracos. A gente não pode deixar de ver, de pensar,
nesses pontos fortes e fracos. A gente não pode deixar de avaliar esses pontos fortes e fracos. A complexidade, redução de custo, os gargalos pelos tempos, pelos prazos das tarefas, a falha de integração, atividades redundantes, tarefas de baixo valor agregado, retrabalho. Eu, Alessandra, eu tenho pavor de fazer a mesma atividade mais de uma vez. Ou por erro de planejamento, ou por erro de alguém, ou porque alguém achou bonito essa nova forma de fazer. Isso é surreal. Em Niterói, eu tenho um gestor que nós estamos com um projeto quase que pronto, para agora na primeira semana de agosto entregar. E ele ontem, ele mandou com que nós mudássemos toda uma papelaria, a gente chama de papelaria, dentro de uma documentação. Só que não é 1, nem 2, nem 3, nem 4 páginas. Ela tem que ser tudo documentado. Mas a gente levou um tempo para fazer isso, que não foi 1 semana, nem 3 dias. E vamos ter que fazer isso em 1 semana, 3 dias, se for o caso. Aí você não tem noite, você não tem fim de semana, e não posso bater de frente. Porque como vai passar por uma auditoria, tem que fazer e ponto. Mas eu, particularmente, deixei bem claro que eu não suporto trabalhar assim. Ah, mas fica mais organizado. Não, mas já tivemos outras auditorias com essa mesma papelaria. Então, deixasse para uma próxima, não para essa. Ainda tem tarefas para serem feitas. Então, eu, particularmente, eu não gosto. Então, a gente tem que avaliar sempre os pontos fortes e fracos. Com isso, para definir um processo, é necessário você avaliar, você analisar a entrada desse processo, a saída, o recurso a utilizar, o responsável pela gestão, indicadores de melhoria, identificação dos clientes internos e externos, dá para a gente ver os pontos fortes e fracos, e métodos de controle e monitoração. E nós já falamos sobre isso em outro módulo. Isso vai acontecer o tempo inteiro, em qualquer projeto que vocês participarem. Se for para um projeto de engenharia civil, se for para um projeto administrativo, um projeto de logística, qualquer projeto você tem que pensar nisso. Então, a questão de identificar o responsável pelo processo, né, pela gestão em si, eu acho tão... Assim, a liderança, em algumas empresas, ela parte por um cargo de confiança. Mas nós sabemos que nem todos têm afinidade e aderência para ser líder. A liderança, não basta, às vezes, você ter uma qualificação também, mas você tem que ter perfil para isso. Eu lembro que Eduardo, em uma das nossas aulas, ele citou sobre isso. E ele falou
sobre a questão do líder, ele não ser necessariamente, nem todo mundo tem esse perfil, porque a forma de você cobrar, a forma de você trazer o colaborador para a equipe, a gente, que eu digo, a equipe se estressa e muitas das vezes você perde a linha, você é grosso, porque as pessoas... É uma pressão em cima de pressão. E, às vezes, você não participa de um projeto só. Sonho de consumo, isso. Né? E você não faz só isso na vida. Às vezes, você não está só no projeto da sua empresa, você está num freela, você está fazendo uma pós, você está fazendo outro curso. Enfim, nós temos outras atribuições pessoais também. E o estresse, às vezes, passa. E, às vezes, a empresa não te dá aquele suporte da saúde mental. Né? O Eduardo falou que ele tem isso na empresa, mesmo remoto. Ele só não participa, muitas das vezes. Mas ele tem, é oferecido. Ele tem uma vantagem em relação à Alessandra ou alguns aqui, que ele pode se dar o luxo de pegar, em alguns momentos, 10, 15 minutos e dar uma parada para respirar, oxigenar o cérebro. Por ele estar em casa. Mas quem está presencial, muitas das vezes não teria como fazer isso. Não poderia fazer isso, porque a empresa não permite isso. Tem algumas que já permitem, tem outras que não. Então, tudo isso aqui é lindo. A aplicabilidade é complicada. Dentro da decomposição de processos, todo o processo está inserido em um processo maior e pode ser decomposto em outros processos. No nosso caso, são o projeto em si, dividido em módulos, em subsistemas que vocês vão trabalhando, enfim. E aqui vem exemplificando essa proposta aí. As reuniões, a gente já sabe que essas reuniões elas acontecem de uma empresa hoje que se preza de forma diária, apresentando as demandas do dia ou do final do dia. Geralmente, você tem os líderes de equipe participando de uma reunião. Dali, você joga para um outro processo, que onde esses líderes passam para as suas equipes. Isso é um problema sério, porque, às vezes, o líder da equipe ele pode passar algo com uma vírgula a menos ou a mais e ter uma má interpretação. Então, a gente também tem que pensar nisso. A gente sabe que o cliente hoje ele está diretamente com a equipe. Com isso, a gente começa a ter um controle das tarefas, do prazo, e sempre pensando em fazer a divisão dessas tarefas, esse cronograma, com
aquela margem de erro, né? Aquela análise de risco, por algum motivo que pode ter. Então, se são 3 meses, bota 3 meses e meio, 3 meses e uma semana, enfim. E a gente vem com nossos subprocessos, que é o que eu acabei de falar, as atividades que são as nossas tarefas, né? Com cronogramas, com nomes indicados quem vai fazer o quê, e de preferência que numa ferramenta ela possa ser alimentada diariamente para que todo mundo saiba do que está acontecendo. E se eu tiver a autonomia para fazer o controle da produtividade, eu vou ter isso ali. Quais os tipos de processos? Ponta a ponta, onde caracterizam as atividades fins da organização ou são diretamente desenvolvidas no atendimento à necessidade do cliente, do usuário cliente. De suporte, que dão suporte a algumas atividades fins, tais como gestão de suprimento, manutenção, transporte, TI, entre outros. Né? A gente vai ter aí, nós vamos ter muitos processos de suporte dentro de TI. O processo de gestão, que são necessários para coordenar as atividades de apoio e os processos finalíticos, né? Onde você tem o ponto a ponto. Nesse caso, podem ser detalhados os processos de planejamento e orçamento. E aqui é um ciclo de vida do processo, onde eu tenho a minha gestão de mudança, e eu tenho o planejamento, a análise, o desenho desse planejamento, a implementação, o cronograma dele ali, né? O monitoramento de tudo isso através do meu cronograma, onde vai ser alimentado, como eu falei, e o refinamento, que é onde a gente faz lá, verifica, analisa a qualidade disso tudo. Dentro dessa gestão de mudanças, na verdade, onde o líder verifica se tem a necessidade de aumentar o prazo, se tem a necessidade de mudança da equipe, se tem a necessidade de apertar mais alguém ou mudar alguém de uma demanda para outra, enfim. E aqui traz-se os 10 passos do mapeamento dentro do gerenciamento de processos de negócio, que é identificar os objetivos do processo, a saída do mesmo, os clientes desse processo, a entrada dos componentes, os fornecedores, caso seja necessário, limite desse processo, documentar o processo atual. Eu sempre digo que esses processos, na verdade, eles são documentados desde sempre. Identificar melhorias necessárias, homologar melhorias a serem aplicadas e documentar os processos revisados. Quando eu falo desses 10 mapeamentos, não é uma receita de bolo. Nós temos aí um conjunto de identificação, análise e aplicação de atividades para que possamos gerar um produto da melhor forma possível.
Aqui tem a modelagem de processo com anotação de gerenciamento de processo de negócio, que é a abordagem dentro dessa disciplina em si, que identifica, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar o controle e melhorar os processos do negócio. Alguns autores colocam como automatizados ou não. Claro que a gente puxa sempre para um automatizado, que vai ser ou que já está. Né? É onde esses resultados têm que ser alcançados de uma forma alinhada à estratégia que foi escolhida e planejada. Assim, a gente inicia uma prévia introdução, porque tem um outro material, que fala sobre o objetivo da anotação é fornecer uma ferramenta de fácil compreensão por todos os usuários de negócios, desde os gestores de processo que criam e desenvolvem o diagrama, até os desenvolvedores, que são os responsáveis por implementar a tecnologia que irá automatizar esses processos. Dessa forma, a gente vai... esses diagramas de modelos de processos em gestão de processos de negócio podem ser compreendidos tanto pelos profissionais quanto pela tecnologia em si, pelos negócios em si. Eu digo que qualquer projeto, qualquer processo muito bem documentado, ele fica entendível. Em algum momento da vida de vocês, vocês ouviram na graduação falar assim: um algoritmo bem feito, um sistema bem documentado, não importa a linguagem que ele vai ser desenvolvido, qualquer desenvolvedor vai poder implementar o sistema. Então, a gente tem que lembrar que a documentação ela tem que ser bem feita para que possamos obter um entendimento. Quem determina isso é o líder. Porque ele tem que pensar que ele pode ter uma pessoa fora da equipe. E sem medo de uma hora ele também não está na equipe. Eduardo, você já teve, ou Fabrício, não sei se o Ney já teve essa experiência, vocês já tiveram alguma equipe onde o líder ele deixava de fazer algo, onde vocês visualizavam que tinha que ser feito, mas por medo de perder o cargo? Eu vi isso muito no serviço público, professora. Muito nos contratos terceirizados aqui que eu atuei. E você, Eduardo? Eduardo? Calma aí, professora. Não chutei não, que a gente está terminando de dar banho na neném. Calma aí. Ô, Ney, você já teve isso? Já sim. Até muitas vezes, né? E não só necessariamente pelo líder. Muitas vezes um integrante da equipe escondia as coisas, né?
tentava não documentar, ou tentava, enfim, para ele tentar se sentir seguro, né? Você está falando de líder, eu sei, mas às vezes não só o líder Não, faz isso. exatamente, não sou o líder. Integrante qualquer faz isso achando que está se protegendo, né? Então, isso é muito comum, ainda é comum. Voltamos. Foi mal, professora, Então, que Eduardo, a neném está com febre. Aí aproveitamos que ela acordou para dar um banho nela. eu perguntei se vocês já vivenciaram dentro de uma equipe, ou o líder, vou agora puxar o que o Ney falou, ou alguém da equipe que não documentava algo ou deixava de informar algo que você sabia que isso deveria ser informado ou documentado, até por medo de perder o cargo ou se sentir, como é que eu vou falar? Insubstituível. Em informática isso sempre acontece, né? Eu já passei por isso algumas vezes. Documentação de sistema raramente tem, né? Mas a pessoa mais passar todas as informações, ou então eu já tive lugar que eu vou citar, não tem, quando eu trabalhei na IBM, que eu prestava manutenção nos servidores de algumas empresas, uma delas era a Globo. E na Globo, na época que eu estava na IBM, o chefe de infra da Globo era um cara de 60 anos, isso há quase 10 anos atrás. Era um cara de 60 anos e que não passava conhecimento para ninguém. Se ele morresse ou ficasse doente, muita coisa de infra da Globo parava, da Globo Rio. Parava, simplesmente parava. Porque ele não passava conhecimento para ninguém e tudo só acontecia com a autorização dele. Até as nossas manutenções de servidores, por exemplo, a gente fazia manutenção de servidor, então manutenção de servidor tem data e hora certa para acontecer, porque você não pode parar o servidor de uma empresa. Então, tem que ser naquele momento, naquela janela específica, ou então depois do horário. E já aconteceu de marcar e na hora da janela lá da manutenção, de atualização do sistema, e seja lá o que for fazer, o cara simplesmente não aparecer e não dar notícia de nada. Em um ano que eu fiquei na IBM, isso aconteceu umas 10 vezes. E nas 10 vezes geraram multa para a Globo, por culpa do cara. E a Globo pagava a multa para a IBM, porque só tinha ele que fazia as coisas, ele não passava para ninguém, ele tinha, na época, 2 estagiários que ele não passava conhecimento para ninguém. É surreal, né? E aí eu chegava no dia seguinte para pegar o relatório da atualização. Qual era o relatório? O fulano de tal não foi na reunião, não foi na janela, esse era o relatório. Idiota é o gestor que deixa isso aí acontecer e não resolve. Então, eu ia perguntar, ele era o gestor? Ele era tudo. Ele era chefe, gestor. Mas tem que ter alguém acima isso que eu dele. falo, mas ele não tinha possível. ninguém superior a ele. Acima dele, até onde eu sabia, era Boninho. Só o Bonner. Só o Bonner, pô. Ele era um dos funcionários mais antigos da Globo, lá de infra, e era o chefe, gestor da porra toda. Você saiu antes dele, né? Eu saí, eu fiquei um ano só na IBM. Eu fiquei sabendo que a IBM tinha rompido o contrato por causa dele, de manutenção nos servidores da Globo. Gente, mas isso não existe, cara. Não, existe, tanto que você viveu, né? Mas assim... Existe. Na moral... E tipo, não era... Olha só, a manutenção não era 2, não. Era um parque de 100 servidores. Gente, é assim, é surreal isso, cara. Isso
só na Globo a IBM tinha problema. E eu lá, quando estagiário, eu pegava o relatório, né, dessas manutenções de servidor que eles faziam, atualização, e seja lá mais o que for, de várias empresas, da Lojas Americanas, da UEBB, da Michelin. A Michelin era um servidor lá na França, e várias outras empresas. Só dava problema em duas empresas, na Globo e Embratel. Globo por causa desse cara, e na Embratel porque chegava na hora, o pessoal lá dava a última forma, porque não podia parar servidor, não podia isso, porque estava com problema naquilo, na telefonia de não sei o quê, e aí não podia parar. E aí reagendava. Mas o da Globo, e tipo assim, o cara simplesmente sumia. Não dava satisfação, não dava nada. A gente ficava sabendo por outros funcionários da Globo lá, que trabalhava lá perto, que tinha contato, porque a gente, nesses contratos, né, tem sempre tinha, né, não sei se ainda tem, tinha sempre um funcionário da IBM que, quando era um contrato muito problemático assim, ele ia até o cliente, né, e validava tudo que tinha que ser feito e tudo mais. Uma vez por semana tinha um cara da IBM lá na Globo validando o que tinha que fazer, se o cara estava satisfeito com os serviços da IBM, fazer uma pesquisa de qualidade e tudo mais. E aí essa pessoa pegou o contato das pessoas próximas lá da onde esse senhor trabalhava. E a gente só sabia que ele estava em reunião, ou tinha faltado, ou sei lá o quê, por culpa dessas pessoas, porque ele não avisava, não. Ele se achava o dono lá da parte de infra da Globo lá. Gente, E não é, eu estou falando Globo, não é empresa pequena. não. Então são coisas que a gente vê que existe, né? Vocês viveram isso, ainda existe isso, não deveria, mas existe. A gente sabe que a documentação, os processos, as coisas sendo bem claras. Eu sempre digo o seguinte: quem sabe não tem medo. Eu sempre digo que tem sol e sombra para todo mundo. Basta você ser bom do que você faz. Basta você se garantir no que você faz. Não tenha dúvida disso. Eu acho assim, um trabalho bem feito, bem documentado, uma equipe bem integrada, cara, tudo vai bem. Não tem um porquê. Por mais que um falte por algum motivo, o cara está alinhado. Então, alguém pega a demanda dele e joga para frente e acabou. Não é necessário ficar desesperado. Mas a gente sabe que não é bem assim. Na prática, tem um processo. Eu vou citar aqui uma situação de uma empresa que vocês conhecem, né? Conhecida nacionalmente até. Eles querem desfazer de 2 pessoas da equipe. Eu acho isso surreal, eu não faria isso como um gestor. Eles jogaram as pessoas para tarefas que não têm a mínima aderência, para as pessoas não vão conseguir ter produtividade. Isso significa que o que vai acontecer? Adeus. Se for o adeus, beleza, Vinícius. Mas o problema não é só o adeus. O problema é que, até acontecer o adeus,
vai ter cliente reclamando, vai ter pessoas da equipe sobrecarregada, vai ter BO em cima de BO. Isso que eu não concordo. Então, o que eu faço? O que eu falei? Caras, não dá, não dá. Agora, o que não dá é você jogar nas costas do outro. O que não dá é você chamar a Alessandra, Vaguinho e jogar nas costas. Tem coisas que não tem como. Eu já vi tentarem fazer isso, não comigo. Jogar o cara para desenvolver em outra linguagem, tipo Java para .NET, mas a .NET X, aquele ASP-X, né, antigo, e o cara se sair bem, também. Então, mas o Jogaram problema... o cara no projeto para mandar o cara embora. Aí lascou Cara, tudo. Aí imagina, o cara que queria queimar deve ter que ficar com a cara grande. E o maluco, quando mudaram de projeto, claro, tipo assim, nas primeiras semanas, o cara se enrolou. Mas aí, o que ele fez? Ele se dedicou, tipo, chegou em casa, estudou, fez o trabalho dele, para se esforçar para que provavelmente ele percebeu que ia ser mandado embora. Se ele não desenvolvesse um bom serviço. O cara tocou o projeto quase que sozinho. Você sabe que isso é raro, né? É claro que isso é raro. Mas acontece. Sim. E aí eles fizeram isso sexta-feira. Aí, ontem e hoje, eu estava participando das reuniões lá, por causa disso aí, e eu virei, falei assim, falei, você sabe que eu vou mandar BO. É como se eu pegasse uma pessoa de infra e, em plena sexta-feira, 5 horas da tarde, jogo para a área de desenvolvimento. E se vira, bebê. Falei, cara, isso vai dar BO. Isso vai dar ruim. E o coordenador geral falou, vai ser assim. Aí eu falei, se qualquer coisa, joga nas costas do outro, né? Aí a gente tem que gritar. Então tem que deixar... Eu falei assim, põe isso na pauta da reunião. Que eu quero assinar isso que eu estou falando. Eu não tenho, porque não tem condições. Você participa de... Como eu falei, você não trabalha... O Eduardo está numa empresa hoje, o Vinícius. Mas eles não trabalham só ali. Eles têm os freela deles. E outra, eles têm outras atividades. Sei lá, faz um mestrado, um doutorado, uma pós, faz um cursinho de culinária, sei lá, o raio que seja. Eles têm outras atividades. Não dá para ser assim. Então, eu acho assim, a equipe e a documentação, isso tem que ser muito bem alinhado, tem que ser muito bem... O líder, ele serve para isso, o gestor, ele serve para isso, né? Dentro dessas categorias de elementos, coloca-se como objetivo de fluxo, objetivo de conexão, raias de piscinas e os artefatos em si desse projeto que você utiliza, que você vai desenvolver. Com isso, a imagem não está muito boa, mas deixa eu aumentar aqui. Alguns objetivos, alguns elementos do objetivo de fluxo são os nossos elementos, né? Os eventos, perdão. Os elementos são os eventos que você tem dentro do processo. Então, você tem aí, dentro do seu projeto, quais são os eventos que você vai ter para desenvolver, para começar a desenvolver. Quem fez o levantamento de dados? Como é que foi feito esse levantamento de dados? Né? Dentro dessas atividades,
eu digo que é um trabalho que ele tem que ser bem feito e colocar pessoas que vão ter produtividade nas atividades. E não simplesmente eu quero me livrar de Alessandra e jogo a Alessandra no local assim. E a gente viu as pessoas desesperadas, as duas pessoas desesperadas, porque realmente eu acho que não vai acontecer o que o Eduardo falou. Porque na área que se considera com aderência, já não estava tendo a produtividade, já estava tendo reclamações, mas como é uma empresa que provavelmente são funcionários antigos, a empresa não quer fazer o descarte, assim, né? Não quer fazer o desligamento automático de alguma maneira, não sei, não conheço a política, não sei. Eu acho surreal. E aqui são os fluxos. Observa que cada um desses tem um desenhozinho. O que, por regra, a gente cria um fluxo. Aquele velho fluxo de dados, a gente cria ele, pode estar criando ele, para você ter um controle e um manejo de todas as informações que você tem. Aqui é a conexão, como qualquer outro fluxo, né? Onde você tem a questão do fluxo de sequência ou um fluxo de mensagem apenas de saída. E aqui são as raias de piscina, onde você vai ter exatamente a representação do que acontece dentro desse processo. Aí aqui eu tenho os eventos de início, os eventos intermediários e os eventos finais. E os meus tipos de atividades. E aí a gente vem trazendo um exemplo, por exemplo, de um processo e subprocesso com um looping. Isso vocês já viram lá atrás na faculdade, dentro do seu velho famoso algoritmo, onde você tem a entrada de informações, desde a sua análise de dados, você vai fazer seu cronograma, você vai fazer sua implementação, a implantação, você vai fazer teste, vai saturar, e aí pode ser que você tenha idas e voltas de informações no processo, e assim por diante. Aqui é outro exemplo, tá? E vem aí trazendo alguns, né, para que vocês possam. A gente vai estar. Até porque eu ainda vou pensar como é que vai ser essa avaliação final dessa disciplina, desse módulo, perdão. Bom, para ficar aqui. Manda fazer um diagrama, passa um processo para a gente fazer um diagrama desse aí, pô. Vamos ver. Só para a gente registrar, tá? Os meninos não estavam aí. Nós vamos ter aula hoje, que eu estou registrando como fosse dia 25, porque é a reposição de ontem. Vamos ter aula dia 1º, que vai ser lá na universidade. Vamos ter aula dia 4 da semana que vem, que vai ser remoto. Vamos ter aula dia 8, que é na segunda, na universidade. Vamos ter aula dia 9, que é remoto.
Vamos ter aula dia 15, que é na universidade. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só para conferir esse dia 9. Tá certinho, pode ser. Ok? Todo mundo aí que não estava com pode, dia 4 e dia 9. E aí eu vou fazer esse procedimento. Quando for essas posições, eu vou jogar o link de gravação lá. Ok, professor. Amanhã você não dá aula, não? Não, aí essa semana eu só vou dar aula hoje. Não é necessário a gente dar aula essa semana. Beleza. Vou Não, é que o avisar. Douglas perguntou aqui para poder ver. Quem? O Douglas, que Não, eu vou ele comunicar daria aula ele. diretamente. Ah, show. Já estou mandando mensagem para ele. E aí a gente encerra esse material. Passei 2, mas a gente encerra esse, tá? Hoje. E agora é só segunda-feira lá. Ney, segunda-feira estarei com você lá.